Oi pessoal, meu nome é Glaziele, esse é o Thor e hoje nós vamos falar sobre a derivada trigonométrica, mais especificamente a derivada de seno, e hoje nós vamos fazer a demonstração dessa derivada. Normalmente na aula de cálculo, às vezes para adiantar o professor já coloca lá, derivada de seno é igual a cosseno, mas não é toda a aula que a gente vai ver essa demonstração, então hoje nós vamos trabalhar a demonstração. Então, pessoal, como eu falei, hoje nós vamos trabalhar com a derivada de seno. Mais especificamente, nós vamos fazer a demonstração dessa derivada. E para fazer isso, nós utilizamos a derivada por definição, um limite. Eu vou deixar aqui, se você não lembra, não tem problema. Vamos adaptar ela para o limite aqui. Aqui nós vamos adaptar ela para a função seno. Então, aqui nós temos a função seno adaptado para a definição, no limite. Para fazer isso, nós vamos utilizar a transformação trigonométrica, que eu vou deixar aqui também para quem não lembra. O seno da soma de dois arcos. O seno de A mais B é igual ao seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Essa é a transformação trigonométrica que nós vamos utilizar aqui para resolver esse limite. Então, nós vamos ter seno de delta x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de delta x. Menos seno de x. Tudo isso dividido por delta x. Aqui, o termo seno de x, ele se repete, então, nós podemos simplificar aqui, isolando o seno de x. Isso em dois limites. Eu vou fazer aqui em dois passos, mas aí vocês vão acompanhando. Então, nós temos aqui seno de delta x vezes cosseno de x. Isso daqui dividido por delta x. Então, aqui separando em dois limites, o segundo limite vai ser assim. Limite, quando delta x tende a zero, de seno de x, que multiplica cosseno de delta x menos 1. E isso também sobre delta x. Então, aqui nós separamos em dois limites. E para resolver esses limites, nós vamos trabalhar com eles de forma separada. Aqui, nesse primeiro limite, nós também podemos separar ele mais uma vez aqui, que vai resultar em um limite fundamental. Eu vou anotar ele aqui, não sei se vocês se lembram dele, que é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. O resultado desse limite é 1. Ele é um limite fundamental. Então, se você reparar aqui, ó, seno de delta x sobre delta x, quando delta x tende a zero,
esse limite aqui é o mesmo limite que nós temos aqui. Então, esse limite, nós podemos separar aqui e já considerar esse limite aqui como 1. Então, para simplificar, vai ficar assim. Limite de ΔX, quando ΔX tende a 0, de cosseno de x. Porque nós já vimos que esse outro limite, essa outra parte da multiplicação resulta em 1. Aí nós vamos manipular o próximo limite para chegar também nesse outro limite fundamental. Aqui nessa parte, nós vamos manipular esse limite para chegar novamente no limite fundamental e simplificar o cálculo. Então, vamos lá. Aqui nós vamos multiplicar pelo conjugado dessa expressão aqui, tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente vai multiplicar por cosseno de ΔX mais 1 dividido por cosseno de ΔX mais 1. Aqui multiplicando os dois. Então, aqui vai dar cosseno ao quadrado de ΔX menos cosseno de ΔX mais cosseno de ΔX, então um anula o outro, e aqui vai menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Então, o resultado fica limite, quando ΔX tende a 0, de seno dx, que multiplica cosseno ao quadrado de ΔX menos 1. Tudo isso sobre ΔX cosseno de ΔX mais 1. Tá. Aqui, não sei se vocês lembram daquela identidade trigonométrica, o cosseno ao quadrado, vou anotar ela aqui também. O cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Essa aqui ela é uma identidade trigonométrica. Então, nós vamos usar essa identidade trigonométrica aqui. Aí fica 1 menos seno ao quadrado menos 1. 1 menos 1, 0. Então, fica menos seno ao quadrado de ΔX. Aí, aqui, ΔX multiplicado por cosseno de ΔX mais 1. Então, aqui, nós podemos separar mais uma vez esse limite. Aqui nós podemos abrir essa expressão. Então, seno de x, que multiplica, menos seno de ΔX, que multiplica seno de ΔX. Sobre ΔX cosseno de ΔX mais 1. Então, aqui, se você reparar, aqui, ó, nós temos mais uma vez aquele limite fundamental, que vai resultar em 1. Eu vou separar ele aqui, o passo a passo, para vocês acompanhar, mas aqui já dá para ver aonde vai chegar, o que vai ser o resultado.
Então, nós temos o limite de seno de x multiplicado pelo limite de menos seno de delta x, tudo isso sobre cosseno de delta x mais 1, aqui multiplicado por seno de delta x sobre delta x. Então, aqui nós temos de novo o limite fundamental, que é igual a 1. Então, aqui nós já estamos chegando no resultado da derivada. Sabemos que o seno de zero, ele é zero. E aqui o delta x, ele tende a zero. Então, o seno de delta x é igual a zero. Então, zero que multiplica qualquer outro número continua sendo zero. Então, essa porção aqui, esse limite aqui é igual a zero. Então, o resultado que nós temos é esse daqui. F' dx é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de cosseno de x, que é igual a cosseno de x. Então, pessoal, essa é a demonstração do porquê a derivada de seno é igual a cosseno.